E aí, turma, nessa aula vamos aprender a fazer uma janela no telhado. Lembrando que isso daqui foi uma indicação que fizeram de um vídeo pra mim lá no Instagram da CAD Engenharia. Se você ainda não segue o Instagram, @CAD Engenharia, segue lá, porque lá a gente está sempre dando dicas diárias sobre Revit, sobre o mundo BIM, tá? E é lá que a galera consegue, que a gente consegue ter uma interação melhor, a galera pede aula e tal. Então, ó, se inscreve no Instagram, @CAD Engenharia, tá? E é o seguinte, o que é que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre janelas em telhados, como fazer uma janela em telhado. E começando logo essa aula, a ideia é que existem várias formas de você fazer uma janela no telhado, tá? Só que tudo vai depender da necessidade sua do projeto, de como você fez o seu telhado também, tá? Existe um negócio que é o seguinte, vamos lá, primeira coisa que você precisa saber é qual o tipo de telhado que você tá usando. Se você tá fazendo um telhado assim comum, com telhado básico, tá? Aqui ó, telhado básico. Ou se você tá fazendo um telhado aqui, um estilo ali que você vai criar toda aquela telha realmente ali com estrutura de madeiramento. E para isso, quando você faz esse tipo de telhado aqui, você vai utilizar outros métodos, né? A gente não faz isso com telha normal, né? Esse daqui, por exemplo, é a forma que pra mim é a mais eficiente de todas aqui dentro do Revit, ó. Se você botar aqui no Realista, eu vou mostrar como é que fica aqui, ó. Cara, fica muito bom. Que é você utilizando vidraça inclinada, tá? Esse daqui a gente usa vidraça inclinada, que é um elemento muito parecido com parede cortina. Muitas pessoas conhecem. E aí, você usa vidraça inclinada, você consegue ter um telhado bem detalhado desse jeito e não fica tão pesado, tá? A forma que você tem o telhado mais bonito possível é vir em estrutura e usar o sistema de vigas. Só que você tem um telhado muito mais pesado, tá? Ele fica mais detalhado, mas também fica bem mais pesado. E aí eu não gosto muito porque fica realmente bem pesado. Eu prefiro utilizar esse daqui que eu acho que tem um acabamento bem bom, tá? Bem interessante utilizar com vidraça inclinada. Aí qual é o problema? Das duas formas dá pra você fazer esse tipo de janela aqui no telhado, tá? Só que eu quero mostrar essas nuances aqui pra você. É o seguinte, existem duas formas de você colocar uma janela no telhado. Essas duas formas básicas, né? Duas formas básicas. Tem várias formas que você consegue fazer coisa aqui dentro do Revit, mas existem duas formas básicas. Uma é você usar uma família com base no telhado, como essa daqui. Essa daqui é uma família que eu já tinha aqui nas minhas bibliotecas, tá? Mas se você vir aqui, ó, arquitetura, você vai pegar aqui, ó, janela, vir aqui em carregar a família. Aqui você vai ter, ó, dentro das famílias do Revit, tá, o Metric Library. Ah, Daniel, não tenho isso daqui. Você vai ter que ir lá no site da Autodesk, às vezes dá problema na instalação. Você vai ter que ir lá baixar essas famílias naturais do próprio Revit, tá? Mas é fundamental vocês terem isso daqui. Ó, dentro dessas famílias eu vou caçar aqui, ó, janelas. Então, dentro das famílias de janelas, eu já tenho algumas famílias, alguns exemplos de famílias de clarabóia, tá? Isso daqui muda para cada versão do Revit, mas nessa daqui 2021, a gente tem algumas clarabóias. Aí eu vou carregar, por exemplo, sei lá, essa clarabóia aqui, ó. Então eu clico aqui duas vezes, vou carregar, ó, e eu consigo, perceba que eu já consigo. Essa família é uma família que a base dela é um telhado, ó. Se eu colocar ela aqui, perceba que aqui embaixo está dizendo, ó, clique em telhado para colocar a janela. Então a base dessa família é telhado. E aí, qual é o negócio, Daniel? Eu quero fazer uma família assim, personalizado. Como é que eu faço isso? Se eu vier aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Normalmente eu crio famílias no Revit 2018, tá? Então aqui, ó, dentro do Revit 2018, se você colocar aqui em novo e você caçar aqui, por exemplo, janelas, aqui eu não tenho nenhuma janela, ó, janela métrica, ó. Perceba que aqui eu não tenho nenhum template de janela com base no telhado, tá? Não existe isso daí. Então como é que faz, Daniel? Oxi, não tô entendendo. É o seguinte, se você não tem, você vai ter que vir aqui, ó, em modelo genérico métrico, com base no telhado. Então você pega isso aqui, ó, modelo genérico métrico com base no telhado, e aí você começa a fazer sua janela como um modelo genérico. Daniel, mas e aí, como é que eu vou ter aquela categoria de janela? Depois que você finalizar tudo, você vem aqui em cima, ó, em categoria e parâmetros de família, e você muda de modelo genérico para janelas. Aí você dá um ok. Agora você tem uma janela, tá? Com base no telhado. É assim que você faz, velho. Você cria essa família aqui do zero, com todas essas nuances. E lembrando que, lembrando que você tem que, primeiro, lembrando aquele negócio de janela, né? Você tem que furar o lugar pra depois botar a janela. Como é que você vai botar a janela e ter o telhado no meio? Não tem como. Pra isso, você vai vir aqui em criar abertura, tá? É com essa abertura que você faz esse furo. E aí você faz todo o telhado depois. Então, ó, você pode utilizar esses tipos de famílias aqui, tá? Você pode criar uma família do zero daquela forma, ou então
você pode utilizar a forma que, na minha opinião, é a mais... que fica melhor, fica mais bonito. Eu acho que fica mais bonito e você tem um controle com mais facilidade, que é você utilizar a vidraça inclinada, que é isso daqui, ó. Esse tipo de janela, mano, olha isso, velho. Fica muito bonitinho, tá? Fica muito bonito você colocar a janela assim. E eu vou te ensinar como fazer dessa forma aqui. E aqui quais as nuances ali. Essa daqui, ó, se você for um telhado assim, com vidraça inclinada ou sistema de vigas, você não vai conseguir usar esse tipo de janela que tem por base no telhado, porque esse daqui não é um telhado, isso aqui é uma vidraça inclinada, né? Ela é uma forma diferente de telhado que é de vidraça inclinada. E você não vai conseguir. Você só vai conseguir botar uma janela nesse tipo de telhado se for essas com vidraça inclinada. Por quê? Porque esse tipo de janela aqui, você vai pegar e você vai fazer um furo no seu telhado. Você primeiro faz um furo literal mesmo aqui, ó, no perímetro, ó, clica aqui em editar perímetro. Perceba que eu tenho aqui um furo, tirar aqui o linhas finas aqui em cima. Ó, eu tenho um furo no meu telhado. E aí depois que eu fiz um furo, eu faço a janela por fora e encaixo naquela posição, tá? É isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. E é bem simples fazer uma janela com essa vidraça inclinada. E aí, Daniel, mas aqui tem um monte de elemento aí, o que é que tu vai fazer? Se você tem um telhado como esse daqui, você tem ali todo o madeiramento, você vai fazendo um furo em cada parte, tá? Você vai fazendo um furo você vai fazendo um furo na telha, você faz um furo na terça, no caibro, na ripa, e aí você vai fazendo um furo em cada um, tá? E depois que você fez esse furo, aí você coloca esse tipo de janela aqui que você vai criar do zero aqui comigo, tá? E é o seguinte, vamos lá, como fazer esse tipo de janela, ó? Então, ó, primeiro de tudo eu vou ver que esse telhado aqui, ele tem 30% de inclinação, tá? Então eu vou ter que fazer essa minha janela aqui com a mesma inclinação do meu telhado. Eu venho em arquitetura, eu vou vir aqui, ó, telhado, né? Eu vou clicar aqui em telhado, ele vai pedir o nível, eu vou botar aqui no terreno mesmo, não tem problema nenhum, tá? Você vê como exemplo. E aqui eu vou selecionar aqui uma dessas telhas que está aqui, ó, em vidraça inclinada, ó, não é um telhado básico, é uma vidraça inclinada. Então eu já tinha até feito janela telhado, né, aqui, mas eu vou pegar qualquer um aqui, tá? Vou pegar qualquer um, vou pegar até um caibro, tá? Aí eu vou clicar aqui em editar tipo e vou duplicar. Então, ó, eu vou botar a janela aula, tá? Como é que funciona isso daqui? Esse negócio de vidraça inclinada, ele funciona muito parecido com parede cortina. Você basicamente vai ter que colocar um painel, que vai ser esse vidro aqui, e esses montantes aqui do lado, ó, que vai ser os eixos e os montantes, tá? Que vai fazer esse suporte, né, da nossa janela. Então, para isso, você vem aqui em painel de parede cortina, você vai colocar um painel envidraçado, né, que é o comum do Revit, o envidraçado. E aí você vai ter aqui os eixos, né, os eixos e os montantes. Como é que você vai fazer? Você vai definir quantos eixos você quer aqui na horizontal e na vertical, tá? E aí no eixo 1 e eixo 2, basicamente horizontal e vertical. E aí eu vou utilizar, por exemplo, aqui o espaçamento máximo. O espaçamento máximo ele faz ali uma aproximação de quanto vai ser. Então eu vou botar aqui mais ou menos de 1 metro por 1 metro, tá? Espaçamento máximo nos dois, de 1 metro por 1 metro, para fazer essa divisão, tá? E aí eu vou selecionar aqui um montante, como esse montante de 150. Eu vou selecionar esse montante aqui, ó, de 10, tá? De 10 centímetros em todos, tá? Em todos os elementos, ó. Todos os elementos aqui de borda e do tipo aqui de montante que a gente vai utilizar. Então vou botar esse 10 centímetros e depois a gente modifica ele, tá? Tudo vai depender do template que você tá utilizando. Mas eu vou dar aqui um ok e beleza. Aí você faz o telhado normal, como se fosse um telhado. Você vai, coloca aqui o limite. É nesse espaço aqui que eu quero colocar a minha janela, né, nesse espaço aqui. E aí eu vou ativar a inclinação aqui. Só que eu tenho que ativar a inclinação só nesse lado. Então define a inclinação, coloca a inclinação que é a mesma do telhado, que é 30%, tá? Aqui eu dou um ok. O que foi que aconteceu? Perceba que eu fiz um telhado com a base ali no terreno, né? Aqui tá tudo errado. O que eu preciso fazer para ajeitar isso daqui? Eu vou vir aqui em uma planta baixa, né? Então eu vou vir aqui numa planta baixa e eu vou pegar aqui um corte. Então já tinha um corte aqui feito, ó. Aí eu vou entrar nesse corte aqui. E perceba que tá aqui minha janela, né? Para isso eu vou pegar e vou só mover essa janela, ó. Posso só mover e jogar, ó, daqui pra cá, tá? Jogar daqui pra cá, bem em cima do meu telhado. Só que perceba uma coisa, se eu entrar aqui no 3D, perceba que eu preciso fazer o furo. Preciso fazer o furo naquele telhado. Então, ó, para me fazer isso, o que eu posso fazer? Formas rápidas de fazer esse furo. Eu posso clicar aqui 2 vezes, pegar o retângulo e fazer assim um furo
certinho, tá? Ou então, a forma melhor de você fazer é, eu vou pegar esse, ó, o telhado, dou um HH, oculta, né? Aí eu pego aqui, ó, vou pegar agora minha janela, essa janela aqui, ó, lembrando que como é uma vidraça inclinada, eu vou ter que usar sempre o tab para eu pegar esse elemento que tá tracejado, que é o meu telhado de vidraça inclinada, é esse elemento tracejado, tá? E aí, beleza, peguei esse daqui, ó, eu vou pegar essas linhas que estão aqui, em planta baixa. Então essas linhas eu vou clicar aqui em cima em copiar, ó, copiar. Aí eu volto. Aí agora eu vou trazer aqui de volta meu telhado com o HR, né, ou aqui na lupinha. Trago meu telhado de volta. E agora para eu abrir um espaço, eu só clico em editar o perímetro do meu telhado. E vou aqui, ó, colar, alinhado com a vista atual, tá? E aí vai vir exatamente esse mesmo limite. Aí eu dou um OK. Ou seja, o que é que tá acontecendo? Por que deu aqui um problema? Vou voltar aqui um cancelar, tá? Por que aqui deu um problema? Porque aqui eu tinha esse triângulo, tá? Eu tenho que tirar aqui esse define inclinação nessa abertura. Porque para eu fazer só uma abertura, eu literalmente tenho que só que dizer aquele limite que vai ser a abertura, tá? Eu não vou botar ali nenhuma outra inclinação, não. Tô sobrepondo inclinações. Então eu vou deixar, ó, sem nenhuma inclinação, vou dar um OK. Aí pronto, ele fez a abertura, ó. Se foi o que ele fez. Ele fez a abertura no meu telhado e eu tenho uma vidraça inclinada que está definindo minha janela. Só que agora eu tenho que configurar essa janela, ó. Lembrando que a gente já configurou esse espaçamento aqui em eixo 1 e eixo 2. A gente configura esse espaçamento, ó. Se eu quisesse mudar aqui para 1,50, eu botei 11, né? Aí não vai. 1,50, ó, eu já consigo mudar esse espaçamento, tá? Só que, Daniel, como é que eu modifico aqui minha janela, ó? O vidro tá errado, esses montantes aqui tá errado, esse suporte. Como é que eu modifico isso aí? Eu vou modificar esse montante retangular e esse painel do sistema. Então eu venho aqui, ó, em famílias, tá? E eu vou mexer, ó, nos montantes de parede cortina. Aí eu venho aqui, montante retangular, tem esse de 10 centímetros. Aí dentro aqui desses 10 centímetros eu vou modificar o que eu quiser ali, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero mudar essa espessura que ele tá entrando, eu vou botar de 10 centímetros ali essa espessura dentro do telhado, ou até 12 centímetros, então boto 12. Sempre quando você botar 12, bota aqui em deslocamento a metade. Por quê? Porque ele parte do meio, então vai ficar bem certinho, tá? Você bota a metade aqui no deslocamento. E aqui esse negócio do lado, ele vai definir essa espessura. Então aqui, ó, tá basicamente dizendo que para um lado tem 1 centímetro, para o outro lado tem 1 centímetro. Então tem uma espessura total de 2 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, posso botar até... Acho que 2 centímetros tá bom, tá? Mas eu vou dar um OK, ó. Perceba que ele já ficou bem mais... Entrou mais, né? Aquela janela, ela entrou mais. E eu continuei com aqueles 2 centímetros aqui dessa espessura desse elemento, tá? Então, beleza. Só que esse vidro aqui, ele ainda tá errado. Esse vidro aqui ainda tá errado, que é o painel, né? Ele tá muito pra baixo. Então, como é que eu organizo isso daí? Eu vou vir aqui agora em painel. Painéis cortina, tá? Vou entrar aqui nos painéis cortina. E eu usei esse daqui, né? O painel do sistema envidraçado. Aí eu vou entrar no painel do sistema envidraçado. Vou duplicar e eu vou colocar aqui, ó. Painel da janela, tá? O que a gente vai modificar aqui? Eu vou modificar esse deslocamento. Eu posso modificar também a espessura, tá? Uma espessura de 2,5 centímetros. Tá bem espesso, tá? É um vidro bem espesso. Mas como é para telhado, faz sentido ser um vidro espesso. Porém, ó, vou modificar o deslocamento. Esse deslocamento positivo tá descendo. Eu quero subir isso aqui, eu vou botar um deslocamento negativo. Vou botar menos 0,05. 5 centímetros negativo e vou dar um OK. Não mudou nada, velho. É porque é o seguinte, lembra que a gente criou um novo tipo chamado painel da janela? Agora eu vou clicar aqui, ó, na minha janela aula e eu vou mudar meu painel do sistema cortina, de parede cortina. Ao invés de ser o envidraçado, eu vou colocar esse painel da janela. Aí eu dou um OK. Agora sim. Agora a gente já tem uma janela muito bem detalhada. Por quê? Porque a gente já tem esse vidro exatamente aqui no meio, tá? Exatamente no meio. E a gente já tem esse suporte aqui. O suporte ficou por fora, porque aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode entrar aqui em corte, tá? Pegar aqui essa... Lembrando que você só consegue selecionar, ó. Eu consegui selecionar de uma vez, tá? Janela aula. Mas você vai usando o tab do seu teclado para conseguir selecionar com mais facilidade. Aí com isso você vai só movendo, ó. Você pode vir aqui mover, por exemplo, esse ponto pra cá, tá? E aí você ajusta com mais exatidão. Vou ativar aqui o linhas finas aqui em cima, ó. Perceba como fica melhor. Cliquei aqui, mover esse ponto
pra cá, ó, por exemplo, pronto. Aí você tem um telhado com mais exatidão. Você consegue ajustar também esses suportes aqui, tá? Então, para nós revisarmos essa parte aqui de janela, eu vou falar logo aqui, ó, de tudo que a gente já aprendeu. Vamos lá. Existem duas formas de você fazer essa janela, que é ter uma família com base no telhado, que é aquela primeira parte, você modela a família inteira, ou você coloca aqui do próprio Revit, tá? Ou então você vai criar com vidraça inclinada, que é um tipo de telhado ali especial, que é o que eu acho mais fundamental, que você tem um detalhamento bem melhor, assim, ó, bem mais, ó, maravilhoso. E é o seguinte, quando você usa vidraça inclinada, você está usando um elemento que é formado, uma família, né, do Revit, que é formado por 3 elementos, que são os painéis, os eixos e os montantes. Os painéis são esses elementos aqui que preenchem, ó, que pode ser ali de vidro, tá? Pode ser vazio, pode ser qualquer coisa, que a gente está usando aqui no caso vidro. E aí você vai utilizar os painéis e você vai utilizar os eixos, Daniel, o que é o eixo? O eixo é esses cortes, né, que está sendo feito. E os montantes, eles vão preencher esses eixos com suportes, né? Com suportes aqui que você pode detalhar também. A gente aprendeu a detalhar todos esses elementos. Tanto os painéis, você vai vir aqui, ó, em famílias, né, no seu navegador de projeto, famílias, você vem aqui, ó, nossos painéis cortina ou nos montantes de parede cortina, e aí você consegue detalhar os 2 elementos, modificando todos esses parâmetros aí, tá? Então, ó, se essa aula te ajudou, isso daqui é um negócio mais complexo, mas assim, acontece, você tem que manjar, tem que saber fazer. Então, ó, se essa aula te ajudou, deixa o like aí embaixo, velho, deixa seu comentário aí, se você isso de alguma forma te ajudou, se você quer pedir pra outra aula. Daniel, me ensina a fazer um detalhamento de um telhado nesse nível aqui, velho. Pede aí embaixo, deixa aí embaixo que se tiver muita gente pedindo, eu vou te ensinar a fazer sim esse detalhamento aqui, beleza? Então, ó, te espero na próxima aula, deixa o like aí embaixo, se inscreve nesse canal se você quer receber as dicas mais brabas de Revit e bora pra cima.